Deputada Adriana Ventura, a senhora esteve agora na CPMI e a senhora questionou a depoente sobre o conhecimento que a diretoria do INSS, a presidência do INSS, poderia ter tido ao longo de todos esses problemas que ocorreram. A senhora ficou satisfeita com a resposta dela? Quais são as suas conclusões agora? Olha, ela afirmou categoricamente que não tinha como presidente do INSS e o ministro da Previdência não estarem sabendo do rombo e da roubalheira. Então, ela foi muito explícita e eu fiquei satisfeita porque isso ficou claro. Um outro ponto que eu acho que também ficou muito claro é que existe um grupo de trabalho que foi extinto subitamente, nem ela, que era membro do grupo de trabalho, sabe por que foi extinto. Então, eu vou questionar, vou pedir esse relatório final do trabalho do grupo de trabalho, porque esses descontos que me pareceu que ela estava muito bem instruída. A gente sabe pelo relatório do Tribunal de Contas da União que os descontos vêm de longa data, começam em 2016, em 2023 e 2024 tiveram uma explosão e me parece que esse depoimento dela é muito importante para falar como que a Defensoria Pública, que é a voz dos vulneráveis, fica presa a instruções normativas vendo uma roubalheira acontecer. Então, com todo respeito à Defensoria, eu acho que a gente tem que rever essa questão de independência funcional, que você não passe os problemas sérios que acontecem no nosso país, porque o país perde. Deputada, foi também questionado, né, pelo deputado Paulo Pimenta, né, pelo governo, falando que houve uma explosão de associações que não estavam cumprindo corretamente as suas prerrogativas para existirem, e isso seria uma das causas de ter havido isso no período do governo Bolsonaro. Como é que a senhora responde a essa afirmativa? Olha, o que está acontecendo é que vai ser um belo de um jogo de empurra, né? Porque eles estão querendo, assim, o PT e o deputado Paulo Pimenta colocar uma narrativa que te fala, não, o problema é a explosão das associações. Mas a minha pergunta, devolvendo ainda, por que o INSS não recorreu da decisão do Tribunal de Contas de biometria e de outras coisas para garantir segurança? Porque que a roubalheira acontece há muito tempo, todo mundo faz vista grossa, muita coisa a gente tem que rever, entendeu? O papel das instituições, na minha visão, o servidor público tem que servir ao país, ele não tem que ficar preso na sua função, na instrução normativa, todo mundo espera o outro fazer, fica no seu quadrado e o Brasil sofre. Hoje, para mim, foi um exemplo de como a gente precisa, sim, trabalhar uma reforma administrativa, definir funções, porque cada um olha para o seu umbigo, para a sua função e não denuncia coisa grave. Roubalheira. Muitos se calaram, muitas instituições se calaram. É uma vergonha o que está acontecendo. Qualquer cidadão, e foi o que eu perguntei para ela, qualquer cidadão, pode ser defensor, pode ser promotor, pode ser qualquer... Tem que denunciar e não pode se calar. Porque milhões de aposentados foram roubados e ninguém fez nada, todo mundo ficou assistindo. Ai, vai aguardar um ofício ou uma outra instrução normativa acontecer. É uma vergonha o que acontece nesse país. A gente precisa rediscutir o país e o papel de tanto servidor público que, ao invés de servir a nação, serve a sua independência funcional ou a instrução normativa que não tem. Deputada, você falou agora sobre o empurra-empurra em relação à base e à oposição, e a gente tem visto isso desde o início mesmo da CPMI, desde semana passada. Como que os parlamentares podem, então, no caso, trabalhar para que não haja isso daqui para frente? Porque a gente está falando de um assunto sério que realmente precisa de uma investigação profunda por parte dos parlamentares. Olha, eu acho que a questão de situação, oposição, a base, oposição, tem esse empurra-empurra, um vai querer culpar o outro e colocar foco no que o outro fez errado. Eu acho que isso até que é um movimento natural, mas eu acho que a questão da gente ter clareza e tranquilidade, e eu acho que nesse sentido o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, bem como do relator Alfredo Gaspar, eles se mostraram muito abertos a chamar todos os períodos, todos os presidentes de todos os governos, retroagiram justamente para ter essa isenção, porque o jogo de empurra sempre vai ter. E a gente começa com a defensora falando que isso acontece desde 2019, pelo amor de Deus. O TCU, o Tribunal de Contas da União, deixou claro que é desde 2016 e que em 23, 24 que a coisa duplicou, triplicou. Então, o jogo de empurra começa na instrução de servidores públicos que estão aqui para serem isentos e falarem realmente fatos. E não ser instruído para falar o que convém no jogo do empurra-empurra. Beleza? Obrigada.
Deputada Adriana Ventura, a senhora esteve agora na CPMI e a senhora questionou a depoente sobre o conhecimento que a diretoria do INSS, a presidência do INSS, poderia ter tido ao longo de todos esses problemas que ocorreram. A senhora ficou satisfeita com a resposta dela? Quais são as suas conclusões agora? Olha, ela afirmou categoricamente que não tinha como presidente do INSS